Bom, seguindo o nosso rito, vou chamar agora o especialista da ANEEL, o Wesley Fernando, para que faça a apresentação do cálculo da tarifa e também a questão da qualidade do serviço, da proposta que temos para 2014 a 2017. Então, o Wesley vai fazer a apresentação para os senhores. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui, como o Dr. Pepitone já mencionou, dois assuntos. O primeiro é a revisão tarifária e, em seguida, os indicadores de qualidade. Bom, a tarifa de energia ela é cobrada dos consumidores para formar uma receita. E essa receita tem que ser o suficiente para cobrir diversos custos que tem para se manter uma empresa de distribuição de energia elétrica. A ANEEL, ela define as tarifas e ela se utiliza de alguns mecanismos para se alterar as tarifas. Então, nós temos o reajuste tarifário, é um desses mecanismos. A revisão tarifária extraordinária, que foi o mecanismo que o governo aplicou agora no início do ano, em janeiro, para reduzir as tarifas no Brasil, que só ocorre em momentos extraordinários, tá? E a revisão tarifária, que é o assunto foco aqui da audiência pública. A revisão tarifária ela ocorre aproximadamente a cada 4 anos. Então, no intervalo entre as revisões, se ocorre os reajustes tarifários. Então, como é composta a tarifa? A ANEEL ela é responsável em definir as tarifas. Mas qual que ela utiliza, que ela se fundamenta para se calcular a tarifa? Bom, a tarifa cobrada dos consumidores tem que formar uma receita e essa receita tem que cobrir diversos custos. Mas quais são esses custos? São custos da geração de energia, da transmissão de energia, da distribuição e, por fim, aqui, encargos setoriais, que, como no vídeo institucional falou, que são encargos criados por lei. Tá? O foco da revisão em si, ela está focada na distribuição, nos custos da distribuição. Os custos de geração e transmissão são custos que a empresa não tem muito gerenciamento. Ela tem esse custo e ela não consegue gerenciar. O negócio da empresa mesmo é a distribuição, que é onde a empresa tem gestão em cima e é o assunto que é foco da revisão tarifária. Esses custos aqui, no vídeo institucional, ficou bastante claro de como que eles são compostos, tá? Então, vou só colocar uma lupa. Bom, vou colocar uma lupa nesses custos. Então, quais são esses custos? Então a gente cobra tarifa, forma uma receita. Essa receita é dividida em 2 partes, uma parcela A e uma parcela B. A parcela A, como eu já comentei, são encargos setoriais. Lá no vídeo ele falava que para um time de futebol tem 11, né, mas agora foram reduzidos esses encargos, eu vou falar mais à frente. Em seguida, um outro componente da parcela A é a geração de energia, tem que se gerar energia para os consumidores. Transmitir essa energia, né, que essa energia, se não gera energia, às vezes, próximo aos centros que consomem essa energia. E, por fim, a parcela B, a parcela de distribuição. O que define parcela A e parcela B? A parcela A são custos que a empresa não tem muita gestão em cima. Ela tem esse custo e não consegue gerenciar ela. Já a parcela B não, ela tem total gestão em cima desses custos. Bom, a parcela A. Eu falei que a parcela são encargos setoriais. A compra da energia, a geração da energia e a transmissão. Quais são os encargos? Os encargos que estão hoje dentro da tarifa, muitos deles, como o Dr. Pepitone já comentou, eles não acompanham mais a tarifa, agora são cobertos via CDE. Então, o que tem na tarifa hoje, que está sendo proposta para a revisão da Eletrocar, é CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, o PROINFA, Programa de Incentivo a Fontes Alternativas, a taxa de fiscalização do setor de energia elétrica e o P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento. A parcela B, que são os custos que a empresa realmente tem gestão em cima, refere-se à operação e manutenção,
as equipes de campo da empresa, a parte administrativa, os funcionários. Também tem uma parcela que é a remuneração de investimentos, que são os investimentos que a empresa faz para melhorar o serviço, para expandir o sistema de distribuição. Tem uma parte de depreciação, que é substituição dos ativos que já estão depreciados, uma parcela para que ela possa repor os ativos que já estão, os equipamentos, os ativos que estão depreciados, que precisam ser trocados. E, por fim, o imposto de renda e a contribuição social. Bom, o que a revisão faz? A revisão, a gente verifica a receita, que é pegar a tarifa cobrada pelos consumidores, compõe uma receita para a empresa. Essa receita a gente tem que verificar na revisão se ela está adequada ou não, se ela é suficiente ou não. Então, se verifica se a receita está suficiente ou não para se estabelecer o equilíbrio. Se estiver abaixo, tem que aumentar, se estiver muito alto, tem que abaixar. Então, no caso que da eletrocard está sendo proposto, a receita verificada, ela está com um custo maior. Então, a revisão hoje tem que elevar essa receita para que os custos que a empresa tem hoje sejam cobertos. Então, aqui a gente tem uma elevação da receita. Bom, como está a receita hoje? Ela está dividida hoje. Percentualmente, todos os custos que a gente já comentou, o custo da distribuição da parcela B, ela representa 26,5%. O custo da energia da geração, 39%. Os tributos, 28,2%. Os encargos setoriais, 3,1%. E os custos de transmissão, 3,2%. Os pontos que a gente está discutindo, os principais pontos da revisão, eles são dessa fatia aqui em azul. O efeito da proposta, essa proposta que está em audiência, né, que está propondo, tem essa distribuição aqui aqui não dá para ver, esse primeiro aqui é o impacto é o efeito da geração, tá? Dos encargos setoriais, desculpa, aqui está um relógio em cima. Na transmissão tem um negativo de 0,89, está caindo o custo da transmissão. A geração está tendo uma elevação de 4,99. A distribuição tem uma queda de menos 2,63. Alguns financeiros e a realocação de subsídios tem 2,59. O que resulta num efeito médio para o consumidor de 4,3%. Os três primeiros ali representam a parcela A, a distribuição parcela B, e por fim que tem um efeito ao consumidor. Bom, abrindo um pouquinho mais esse percentual de 4,6, porque ela é um efeito médio. Agora, fazendo de uma forma mais específica. Então, no grupo A, grupo de alta tensão, são consumidores atendidos com tensão acima de 2,3 kV, vai ter um efeito médio aqui que está sendo proposto de 10,56% de aumento. Já para o grupo B, o grupo de baixa tensão, onde engloba o residencial e o residencial baixa renda, o rural, demais classes e iluminação pública, aqui nós temos os efeitos. O médio do grupo B é 1,61. Especificamente no grupo B, residencial, menos 7,72%, no rural, 4,43%, nos demais classes, 4,42%, e na iluminação pública, 4,51%. A ANEEL tem uma metodologia que é regulamentada através do PRORET, que são os procedimentos de regulação tarifária. A aplicação dessa metodologia, a gente se aplica isso para se levantar os custos, se fazer o cálculo tarifário e se chega nesses resultados aqui. Tá? De acordo com cada subgrupo, você tem um efeito diferente, o efeito não é igual para todos os subgrupos. Então a gente observa que, por exemplo, que o residencial aqui vai ter uma redução tarifária, as demais classes vai ter uma elevação. Aqui a revisão não é o mesmo para todos, o efeito, né? Isso é específico para cada caso de consumo. Bom, aqui é um gráfico que mostra a evolução da tarifa residencial. Então,
temos aqui de 2009 a 2013. Então, de 2009 a 2012, a gente observa uma elevação aqui no preço da tarifa. Isso aqui é 0,36 aqui no caso de 2009, reais por quilowatt-hora, tá? Essa RTE que correu agora em janeiro, com a redução das tarifas, ela caiu a tarifa de 0,4 para 0,332 centavos por quilowatt-hora. E essa revisão, que está sendo discutida nessa audiência aqui, está propondo a redução para o residencial, uma tarifa de 0,329, mais baixo do que ainda proposto em janeiro pela RTE. Tá? A RTE foi a revisão extraordinária das tarifas, que abaixou todas as tarifas do Brasil. Bom, quem quiser saber mais informações, por favor, a gente disponibiliza lá, consulte a página da ANEEL, tá? Lá na página inicial tem acesso à informação e publicações, lá vai ter uma cartilha, acesso a uma cartilha que fala sobre a conta de energia elétrica, por dentro da conta de energia elétrica. Lá vocês vão encontrar informações mais detalhadas e também de uma forma bastante didática sobre como é composta a conta de energia elétrica. Bom, eu falei da proposta da revisão tarifária, agora eu vou falar sobre a qualidade da energia elétrica. A qualidade, o que é qualidade na percepção do consumidor? O consumidor quer uma energia que nunca desliga, que nunca falte luz. Mas a gente sabe que isso não é possível. Às vezes ocorrem desligamentos, porque precisa desligar a rede para fazer manutenção, ou até mesmo por acidentes, eventos climáticos e outras causas. E então, quando ocorre um desligamento, o consumidor quer o quê? Quer que tenha a menor duração possível. E também que seja pouco frequente. Não aconteça isso sempre. A ANEEL, ela se usa de dois indicadores. Um para medir a duração da interrupção e outro para medir a frequência que as interrupções ocorrem. A duração, ela é medida através do indicador DEC. É um indicador coletivo. É um indicador que, no caso aqui da Eletrocar, a Eletrocar é dividida em duas regiões, a gente chama de conjuntos, tá? Em dois conjuntos. Então, se define o DEC de cada conjunto e depois faz uma média e se define um DEC geral para a empresa. Então, por isso que eu chamo de coletivo, porque nessas duas, um para cada região. O FEC, ele mede a frequência, o DEC a duração e o FEC a frequência das interrupções. O DEC, ela tem como dado de horas, quantas horas ficaram interrompidas. E o FEC é a frequência, número de interrupções. Então os indicadores são médios, mas indicados para medir a qualidade dessas sub-regiões, desses conjuntos. O consumidor, na conta de energia do consumidor, na verdade aparece o DIC, o FIC e o DEMIC. O que são isso? O DIC é a duração, só que agora é individual para cada consumidor, tá? Não é mais por região. E o FIC é a frequência. Os dois são similares, igual o DEC-FEC, só que é coletivo ou é individual. E o DEMIC é a duração máxima de uma interrupção. Se ocorrer duas interrupções, uma de 1 hora e uma outra interrupção de meia hora, a maior duração é de 1 hora, é o que vale para medir o DEMIC. Tá? É um outro indicador também que a ANEEL tem para medir a qualidade do serviço da distribuidora. Os indicadores individuais, eles são definidos a partir do DEC-FEC. Então a ANEEL define os limites de DEC-FEC, o limite máximo que pode durar as interrupções, e o número de interrupções que pode ocorrer, num horizonte de 1 ano. Então, definido isso, o DIC, FIC e DEMIC, eles são definidos através do DEC-FEC. Tá? Na primeira etapa, o DEC-FEC e depois o DIC, FIC e DEMIC. Eles são calculados de forma natural. Então, a ANEEL define um limite de duração e um limite de número de interrupções. Se a empresa ela ultrapassar esse limite, ela é obrigada a compensar o consumidor por isso. Essa compensação ela é feita diretamente na conta, reduzindo o valor da conta de energia. Bom,
Com relação ao DEC, o que está sendo proposto aqui na revisão? Então, já tem um histórico que vai de 2006 a 2012, onde a barra azul é o realizado pela empresa e a linha aqui representa o limite. Então, a empresa que tem alguns anos aqui, exceto 2010, ela está praticando, ela está realizando um DEC acima do que a ANEEL, do que o valor limite da ANEEL. Em 2013 nós não temos o valor realizado, porque o ano é corrente, a gente está no ano corrente ainda. E por fim, para os próximos 4 anos, está se propondo esses limites aqui, de 14,02 horas até 11,55 horas para o DEC. Essa é a proposta da ANEEL, que está sendo discutida na audiência. Para o FEC, para a frequência de interrupções, nós temos aqui o gráfico, também vai de 2006 a 2012. As barras representam o realizado pela Eletrocar e a linha vermelha que representa os limites. Em 2011 e 2012 aqui a Eletrocar extrapolou o valor limite. Em 2013 a gente não tem ainda. E o que está sendo proposto é exatamente os limites para 2014 a 2017, que vai de 12,55 a 8,93. Tá? A metodologia de definição do DEC-FEC, ela também consta numa metodologia da ANEEL, que a gente chama de procedimentos de distribuição, o PRODIST. A aplicação da metodologia que está no PRODIST, a gente chega nesses valores que estão sendo propostos para a audiência. Bom, fazendo uma comparação agora com o Brasil, como está o DEC-FEC do Brasil? Isso aqui é nível Brasil. Então, nós temos de 2006 a 2012, as barras é o realizado no Brasil, uma média do Brasil, e o vermelho é uma média dos valores limites para todas as empresas do Brasil. Então, a gente observa que de 2009 a 2012, o valor praticado no Brasil está mais elevado do que o ANEEL estabeleceu como limite. Isso para o DEC, para as horas de interrupção. No caso aqui, só um comparativo da Eletrocar. A Eletrocar em 2012 ela tem um limite de 15,07. Está bem próximo aqui ao limite Brasil. No FEC, nós temos aqui em azul o realizado Brasil e a linha vermelha são os limites estabelecidos pela ANEEL. Aqui nós vemos um cenário um pouco mais favorável, né? Em onde o Brasil, em média, está abaixo dos limites da ANEEL. Um comparativo aqui com a Eletrocar. Em 2012, a Eletrocar tinha 15,48 interrupções. Está um pouco até acima da média Brasil. Tá? Esse é o valor limite, tá? Bom, falando um pouco do ranking, a ANEEL tem um ranking de qualidade, tá? Um ranking de continuidade do serviço. Tá? Aqui esse ranking só considera empresas que têm mercado menor ou igual a 1 terawatt-hora por ano, tá? Então, a gente vê aqui, em 2012, a Eletrocar está numa posição aqui de 23º aqui no ranking, tá? Em 2011, a Eletrocar estava em 28º, de 2011 para 2012, teve aí subiu algumas posições, tá? Agora está em 23º. Com relação às compensações, essas compensações são os valores, como a empresa está extrapolando os valores estabelecidos pela ANEEL, então ela está pagando compensação para o consumidor, via conta de energia, desculpa. Então aqui nós temos, em 2010, tiveram 25.536 compensações, totalizando um valor de 64 mil aproximadamente. Em 2011, esse valor aqui quase que triplicou, 75.920, que resultou em 308 mil aqui. Em 2012, caiu um pouquinho, 44.895 compensações. Isso aqui são o número de consumidores compensados, tá? E esse aqui é o total, que totalizou em 183 mil reais.
Bom, o que eu tinha para apresentar era isso. Muito obrigado.